Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos ao quarto vídeo de uma série de vídeos sobre a nova NR17. Os vídeos anteriores estão aí na descrição desse vídeo. E antes de continuar, aproveita e curte esse nosso vídeo aqui. Então bora lá, a gente vai falar agora sobre o item 17.5, levantamento, transporte e descarga individual de cargas. Então o primeiro item fala que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Se sabe que lá na CLT tem os 60 quilos como sendo o peso máximo lá para transporte manual de carga, mas todo mundo sabe que é um valor absurdo. Só que a NR17, ela tem que pedir a benção lá da CLT, ela não pode contrariar a CLT. Então como é que ela fez para contrariar, mas não ficar tão explícito? Ao invés de colocar aqui lá 20 quilos, 30 quilos, ela disse o seguinte, ó, que você tem que admitir um transporte de um peso que não venha prejudicar a saúde. Então, teoricamente, se você carregar 60 quilos e não prejudicar a saúde, pode. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, é uma forma de não ir contra a CLT, mas dizer, olha, tem que proteger primeiro o trabalhador. Na sequência, a carga suportada deve ser reduzida quando se tratar de trabalhadora mulher e de trabalhador menor nas atividades permitidas por lei. Então, a mulher tem que ter um peso inferior, né, em relação ao homem, em relação à carga suportada. Isso também tem lá na CLT. No capítulo que trata da mulher, vai dizer que a mulher tem que carregar 20 quilos continuamente, no máximo, e esporadicamente, no máximo, 25 quilos. Então, percebe que já é inferior ao homem, que coloca lá como 60. No levantamento, manuseio e transporte individual, e não eventual, então não é aquele que você faz por vez por outra, e não eventual de cargas, devem ser observados os seguintes requisitos. Então, o que a gente tem que observar no transporte? Primeiro item, os locais para pega e depósito das cargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar e da ET, devem ser organizados de modo que as cargas, acessos, espaços para movimentação, altura de pega e deposição não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões, rotações excessivas do tronco e outros posicionamentos e movimentações forçadas e nocivas dos segmentos corporais. Então ele está dizendo para você tomar cuidado, principalmente com o layout, né, com a disposição dos materiais, para não gerar posturas forçadas desse trabalhador. Resumindo, é isso. Na sequência, ele fala que cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaço suficiente para os pés, de maneira a facilitar o alcance e não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outro risco. A mesma coisa também aqui, né? Essa disposição das cargas e equipamentos tem que ser o mais próximo possível para que não gerem posturas forçadas. E é vedado o levantamento não eventual de cargas, tá? Que possa comprometer a segurança do trabalhador quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo. Isso aqui é interessante, né? Se eu medindo agora o comprimento do meu braço. Ao medir aqui o comprimento do meu braço, eu tenho 1,74 m, vai dar mais ou menos aqui, sei que vocês não vão ver 100%, mas dá mais ou menos 65 se eu considerar os dedos dobrados. Porque se eu estou carregando uma coisa, eu não vou conseguir carregar com a mão aberta, né? Eu tenho que dobrar os dedos. Então dá 65 aqui. Ó. Então quando ele coloca 60, ok, para mim estaria tranquilo. Eu consigo alcançar. Então uma pessoa de 1,70 m. Agora se é uma pessoa muito mais baixa, a gente tem que rever esse valor também, né? Para uma pessoa mais alta vai estar folgado, mas para uma pessoa mais baixa, até os 60 centímetros vai ficar complicado para a pessoa carregar. Então, só para alertar em relação a esse item. 17.5.3, o transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração, você está empurrando ou puxando, né? De vagonetes, carrinho de mão, carro de mão ou qualquer outro aparelho mecânico, devem observar a carga, a frequência, a pega e a distância percorrida para que não comprometam a saúde ou a segurança do trabalhador. Então, na hora que você faz um transporte, um carrinho, alguma coisa assim, a pega para não machucar sua mão, coisa e tal, a frequência, o número de vezes que faz, a distância, né? Uma coisa é você andar 3 metros, outra coisa é você andar 100 metros. Então, tudo isso tem que ser considerado na sua avaliação. Na movimentação e no transporte manual não eventual,
Então, não é aquele que você faz vez por outra, mas aquele que você faz com uma certa frequência. Devem ser adotadas uma ou mais das seguintes medidas de prevenção. O que tem? A gente tem que implantar, então. Primeiro, implantar meios técnicos facilitadores. Isso é meio óbvio, né? Eu tenho que facilitar a vida do meu trabalhador que está o tempo todo carregando carga. Segundo, adequar o peso e o tamanho da carga, então dimensões e formato, né? Para que não provoque aumento do esforço físico que possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Então, às vezes, imagina que essa caixa que esse rapaz está carregando nem é tão pesada assim, mas percebe que as dimensões dificultam, tá? E isso também pode gerar problema. Então, a gente tem que pensar no peso e no tamanho. C. Limitar a duração, a frequência e o número de movimentos a serem efetuados pelo trabalhador. Então, você tem que pensar também, ó, quanto tempo ele está fazendo isso? Quantas vezes ele faz? Quais são os movimentos que ele está fazendo? Então, a gente tem que considerar todos esses itens. E reduzir as distâncias a percorrer com carga quando aplicável. Então, o cara está andando 10 metros, será que é possível eu refazer aqui o layout e ele andar só 5, 6, 4, sei lá? Letra E. Efetuar a alternância com outras atividades ou pausas suficientes entre períodos não superiores a 2 horas. Então, você pode ou fazer o revezamento ou pausa. Mas olha que ele fala uma coisa bem interessante. No máximo a cada 2 horas. Então, se você vai fazer, por exemplo, trabalhar de manhã 4 horas e depois o cara vai fazer o serviço à tarde, ele não considera. Teria que ser 2 horas, fazendo revezamento ou pausa. Todo trabalhador designado para o transporte manual não eventual, aquele que ele faz com uma certa frequência, né, deve receber orientação quanto aos métodos de levantamento, carregamento e deposição de carga. Ou seja, tem que ter um treinamento, né, uma espécie de treinamento. Isso já estava na norma anterior, né, no texto anterior, e continua tendo a obrigatoriedade de uma orientação dos trabalhadores. E o último item, ele fala que o capítulo 17.5, levantamento, transporte e descarga individual de cargas da FTNR, não se aplica ao levantamento, transporte e movimentação de pessoas. Então, o pessoal do hospital, coisa e tal, não é obrigatório seguir esses itens aqui. Então, matamos a parte de transporte. Mas não acabou o vídeo, não. A gente vai começar agora o item relacionado a mobiliário dos pós-trabalho. Item 17.6. Então, vamos lá. O conjunto do mobiliário do posto-trabalho, conjunto todo, cadeira, mesa, tudo mais, deve apresentar regulagem em um ou mais de seus elementos. Geralmente a cadeira tem regulagem, né? Mas, por exemplo, a cadeira tem regulagem, a mesa não tem. O computador vai ter que ter algum tipo de ajuste. Principalmente o laptop vai ficar baixo, coisa e tal. Então, em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-los às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho ser desenvolvido. Ou seja, eu tenho que adaptar para o trabalhador mais baixo, mais alto, tá? As dimensões de cada trabalhador. E esse posto de trabalho tem que ter esses ajustes necessários. Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições. Isso aqui é um avanço. Na norma anterior, estava escrito que era para dar prioridade para ficar sentado. E a gente sabe que isso não é verdade. Ficar sentado o dia todo também não é bacana. Então, é ruim ficar em pé o dia todo, mas também não é complicado ficar sentado o dia todo. O ideal é a alternância de posição. E aí ele já atualizou isso. E eu já trabalhei em empresa que tinha isso. Postos mais altos, né, que você conseguia trabalhar em pé. E se a pessoa quiser sentar, ela tinha uma cadeira mais alta e apoio para os pés para poder também trabalhar sentado nesse mesmo posto. Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e deve atender os seguintes requisitos mínimos. Então, esse trabalho manual, por exemplo, linha de produção, uma coisa bem comum isso, mas o que eu tenho que ter como requisito mínimo? Primeiro, características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho. Então, as dimensões, né, comprimento, largura, altura do teu posto de trabalho, têm que ser adequadas para que o trabalhador consiga se posicionar lá sem fazer movimentos excessivos e tudo mais. É essa a ideia.
a altura e características da superfície de trabalho, então da mesa, por exemplo, compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Percebe que esse posto de trabalho que eu coloquei aí não está bacana. Está no assento, aparentemente talvez precise de um apoio para os pés, a mesa vai ser difícil fazer ajuste. Então eu tenho que tomar cuidado em relação a todos esses itens. Esse é bem importante. Área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador. Então, essa foto aí é clássica, essa imagem é clássica, tem vários livros. E você percebe que a área 1, que são esses dois semicírculos, é a área do antebraço, tá? Então, é a área mais próxima possível do trabalhador. Que eu vou tentar priorizar essa área para ele fazer as atividades. Mas é possível ele esticar o braço todo. E eu teria a área 2, com dois semicírculos aqui. A área 3 está fora da área de alcance dele. Então, ele vai ter que se esticar, ele já vai usar o tronco. Tá? Já é um problema. Então, eu vou colocar tudo dentro da área 1 e talvez um pouquinho na área 2. A área 3 eu vou evitar. Essa é a ideia. Para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés nos termos do item 1764. Tá? Então, esse pós-trabalho que eu coloquei aí, não sei se você consegue perceber que o joelho da trabalhadora ela não consegue se aproximar muito porque ela vai bater nesse anteparo que tem embaixo da mesa. Tá? Então, eu vou tentar o máximo possível aproximar o trabalhador. Tá? Porque senão ele vai flexionar o tronco, ele vai levar o tronco para frente e vai trazer problema também. E letra E, esse é bem interessante. Ó. Para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar. Está vendo que aqui embaixo, aqui na parte de baixo, próximo aos pés, tem um cortezinho da bancada? Se não tivesse cortezinho, essa trabalhadora vai ficar um pouquinho mais para trás e vai flexionar o tronco. É o que acontece comigo aqui em casa. Quando eu vou lavar a louça, eu lavo a louça aqui em casa. Eu sou o cara que lava a louça, na verdade, aqui em casa. Eu preciso aproximar mais os pés. Só que morre a bancada reta e eu fico um pouquinho distante. E aí eu acabo de lavar a louça e tá doendo as costas. Tá? Então, é um detalhe, né? Um recorte ali embaixo que faz diferença para o trabalhador. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro que eu vou indicar hoje é um clássico, né? Ergonomia, Projeto e Produção, do Itiro Ida e Dali Albuquerque, da editora Brush. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.